Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Boa noite, Júnior. Alegria de estarmos começando a nossa primeira live no período já eleitoral. Boa noite a todos. Que bom poder contar com vocês. Vocês que buscam uma cidade mais feliz, obrigada por participarem. Olha, o tema hoje vai ser gestão pública e servidor público. Mas antes eu gostaria de dizer um pouquinho como é que foi o nosso planejamento, né, Márcia? Sim. Nós tivemos um período que foi o período pré-campanha, que nós usamos esse momento para editarmos diversos pequenos vídeos, para recordar as marcas do governo. Lá se vão 8 anos que nós saímos da prefeitura e é natural que o tempo vai fazendo com que as pessoas esqueçam essas marcas importantes da nossa gestão, que mostravam de forma clara um momento de crescimento acentuado, de desenvolvimento acentuado que Guaratinguetá viveu. Então nós recordamos nesse período de pré-campanha, fazendo com que as pessoas lembrassem novamente. E além disso, o eleitor hoje de 18 anos tinha 10 anos na época quando nós terminamos o governo. Verdade. Então era importante recordar, né? E agora nós começamos uma outra fase, que é a fase exatamente de dizer o que a gente quer fazer e como a gente vai fazer. Sim, então importante. O nosso primeiro tema é o tema sobre gestão pública, né, Márcia? Isso mesmo. Apresentar nossas propostas e apresentar nosso plano de governo para vocês. Júnior, vamos começar então. Eu acho que é uma questão importante que as pessoas perguntam e que é uma introdução para o nosso tema. O que é fazer gestão pública? Olha, é uma pergunta muito ampla, né? A gestão pública, de uma forma geral, ela tem diversos focos que você pode dar. Eu acho que eu vou pelo foco e que as pessoas consigam entender de forma mais fácil, né? Porque é o momento que a gente está vivendo. A gestão pública é fazer com que o desejo da opinião pública seja colocado em prática. Nós estamos no momento que é o ponto máximo em que a gente vai avaliar e avalizar o desejo da comunidade. Existem as candidaturas que estão todas sendo colocadas e cada uma trazendo as suas propostas, os seus planos de governo. Então, fazer gestão pública é, na realidade, colocar em prática aquele plano de governo que foi aprovado nas urnas, né? A Constituição nossa, ela diz: todo poder vem do povo que o exerce através de seus representantes. Então, esse momento em que o povo vai escolher o representante, na realidade ele vai escolher um plano de governo que ele mais se identifica, né? Então fazer gestão pública, na realidade, é fazer com que o desejo da opinião pública, aprovada numa eleição, seja colocado em prática. Agora, é evidente, com todas as regras do jogo de uma gestão pública. Nós sabemos que existem grandes e profundas diferenças entre gestão privada e gestão pública, né? As regras do jogo são diferentes. Então, partimos desse princípio, que a gestão pública é realizar aquilo que a comunidade, a população aprovou nas urnas, seguindo todo um regramento específico de gestão pública. É importante lembrar que a gestão pública ela tem como grandes princípios o planejamento, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência. Então, diversos são os princípios que norteiam a gestão pública. Então, volto a dizer, existe um desejo da opinião pública, aprovado nas urnas. Esse desejo precisa se materializar. E se materializa de que forma? Através da gestão pública, né? É por aí que a gente vai definindo o que vem a ser a gestão pública. Importante falar também que esse plano de governo é um documento sério. Com certeza, né? Com certeza. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, na realidade, Márcia, há alguns anos atrás, muitas vezes o plano de governo era uma matéria meio que de ficção. Sim. E aí, então você via alguns candidatos vindo trazer propostas mirabolantes. E que depois que ganhava a eleição, esquecia simplesmente o plano de governo e tocava a vida independente daquilo que foi dito na campanha. Essa prática é uma prática abominável, né? Nós temos que ter muita responsabilidade. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte: olha, nós precisamos ter pé no chão de assumir compromisso daquilo que é possível de ser feito.
Não adianta vender ilusão. Aliás, para você que está nos acompanhando, eu sempre digo que são princípios de vida que me norteiam, inclusive na vida pública. Um deles é aquele princípio: não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Portanto, não engane ninguém. Vamos de pés no chão, assumindo compromissos daquilo que é possível e mostrando como nós vamos fazer isso. Eu acho que isso são princípios basilares. Acontece que de alguns anos para cá, o Tribunal de Contas começa já a sinalizar dizendo o seguinte: escuta, nós vamos acompanhar o que foi proposto na campanha e o que você está realizando. Sim. E ao mesmo tempo, o próprio Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Eleitoral, ele nos obriga a registrar na candidatura o seu plano de governo. Sim. Então, aliás, quem quiser, é só entrar no site do Tribunal Eleitoral e o plano de governo todos já estão registrados lá. Certo. E aí o Tribunal de Contas agora começa, junto com o Tribunal Eleitoral, cruzar essas informações. Então é mais ou menos o seguinte: aviso aos navegantes, não venham vender ilusões, porque isso pode refletir, inclusive, em reprovação de contas quando for analisado pelo Tribunal de Contas. Então nós estamos vendo uma transformação da vida pública e da gestão pública no Brasil. Sim, é um documento sério que você pode depois checar o que foi feito do que foi acordado e assumido. Exatamente isso. Então, além desse papel que é importante que a população faça, nós vamos ter esses outros órgãos também, principalmente o Tribunal de Contas do Estado, né? Então a gente já sente esse movimento e a tendência é cada vez mais nesse sentido, de que aquilo que foi assumido de compromisso no plano de governo vai ter que ser cumprido. E eu não tenho dúvida que daqui a um tempo vai começar a sair pontuações no tribunal dizendo o seguinte: olha, qual é o percentual que foi atingido, o que se cumpriu realmente, e aí cada vez mais o espaço para esses vendedores de ilusão vai acabar caindo por terra, né? E isso é fundamental, que a gente tenha uma relação madura, séria com o eleitor, com certeza, dizendo no olho deles: olha, verdadeira, isso eu posso, isso eu não posso. Aliás, essa é uma marca nossa. Os amigos mais próximos sempre falam: gente, difícil é fazer o gordinho falar. Depois que ele falou, pode ir embora, sossegado, porque vai acontecer. Porque eu aprendi isso em casa, no meu berço, com meu pai. Meu pai sempre disse: cuidado com o que você fala. Depois que você falou, você tem que honrar. Né? Inclusive porque recebo aqui algumas colocações de pessoas que estão participando, nos lembrando de promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Tá? Onde as pessoas poderão encontrar o nosso plano de governo? Olha, nós vamos estar nesses próximos dias lançando o nosso site, certo, que é o www.juniorfilipo.com.br. E ali nós vamos estar com todo o plano, enfim, com todos esses vídeos que a gente recordou, as nossas marcas, também os vídeos das propostas de governo, mas lá vai ter inclusive de forma digital. Mas quem não quiser esperar isso e já quiser acessar, no próprio site do Tribunal Eleitoral você consegue acessar o registro da candidatura e você já tem o acesso ao nosso plano de governo. Mas acho que até antes de falar sobre essa questão de plano de governo, é importante dizer que dentre os princípios que norteiam a gestão pública, nós temos o princípio do planejamento. Né? Nós precisamos saber onde estamos e onde queremos chegar e de que forma nós vamos fazer isso. E uma das ferramentas é o planejamento orçamentário. Sim. Olha, isso é fundamental no município, o orçamento da cidade. Né? Uhum. Às vezes as pessoas não têm muito noção de como é que funciona isso. E eu acho que é bacana até a gente passar rapidamente em alguns gráficos que a gente vai dar noção do que é um orçamento. Mas antes de apresentar esse gráfico, é importante dizer às pessoas que quando a gente fala em orçamento, o que nós estamos dizendo? Estimamos a receita, estima-se a receita e fixa as despesas. Olha, quando você fala que o plano de governo precisa ser realizado, quando você elabora o seu orçamento, você vai estar fixando as despesas nas diversas áreas. Ou seja, você já vai estar dizendo o que você vai fazer. Né? Então é uma peça fundamental. Estima-se a receita e fixa a despesa.
Qual é o grande problema que tem que ser acompanhado de perto? É a execução desse orçamento. Eu já disse que é estimada a receita. Então você tem que ir acompanhando. Está sendo realizado? Está recebendo o que estava previsto? Tá, então nós vamos gastando também de acordo com o que estava previsto. O que não pode é a situação não ter esse controle da receita e vai gastando por conta. Chega lá no final do ano, dá aquele famoso descontrole e aí gera um déficit orçamentário e financeiro na empresa, no caso a prefeitura. Então, esse controle orçamentário é fundamental. Básico, Então, nós vamos mostrar para as pessoas que estão em casa que, vamos basicamente, nós temos dois tipos de receita. Eu vou pedir para colocar aqui esse primeiro gráfico, que é bastante ilustrativo, que a gente pode pôr. Aquele primeiro é da pizza, da receita de capital. Desculpa, receita orçamentária, né? Olha, vocês estão vendo aí esse gráfico. Basicamente, nós temos dois tipos de receita mais. A receita de capital e a receita corrente. O que é um e o que é outro? Receita de capital são aquelas receitas que são exclusivamente para investimentos. Então você veja o seguinte, olha o gráfico de pizza, o nosso orçamento, a fatia de apenas 6% do nosso orçamento são as receitas vinculadas para se investir. E as outras receitas, que recebem o nome de receitas correntes, olha, representa 94%. São as receitas destinadas para o custeio da máquina, né? Então você veja que é uma preocupação. O percentual de recurso para investimento é pequeno, baixo. de receita para investimento. Né? E aí então nós vamos partir para um segundo gráfico, que é importante também as pessoas poderem olhar aí, né? Que é a questão da receita de capital, que é essa receita de investimentos, né? E aí vocês começam a tomar uma certa preocupação, né? Eu já disse que a receita de capital é pequenininha, apenas 6%, e desses 6%, olha só, 38% é financiamento. Olha, 38% daquilo que já é pouco, né? Depois vem o DAD, que é o apoio às instâncias, mais 31%. Olha a importância de Guará ter se transformado em instância turística, né? E depois convênios, né, de Estado e federal, que juntos dá mais 30%, de tal sorte que nós temos a capacidade de investir dividida basicamente em 3 tipos de receita: o financiamento, o DAD e os convênios, né? Então você veja que é uma situação preocupante, né? O volume de recursos para investimento é muito pequeno, né? Isso porque nós temos uma grande parte aqui financiamento, assumir compromisso para os outros virem a pagar, né? Uma outra preocupação que a gente podia mostrar também no gráfico são já no respeito às receitas correntes. São todas aquelas receitas que a prefeitura recebe para poder enfrentar o seu dia a dia. E aqui chama muita atenção. Põe para mim o gráfico das receitas correntes, por favor. Vamos lá. Gente, olha como é preocupante, né? 31% são receitas correntes próprias, ou seja, aquelas receitas geradas pelo município. E 70% praticamente são receitas que vêm de outras esferas de governo. Então, olha a dependência do município em relação ao Estado e à União. É, sem dúvida, uma preocupação. Necessidade de aumentarmos essas receitas próprias, e isso não tem outro caminho. Só vamos conseguir esse objetivo se nós gerarmos mais investimento na cidade, mais empresas, sendo gerado mais riquezas no município. Então, eu queria dar uma passada rápida para ter esse destaque. As receitas como funcionam. E depois tem as despesas, onde são fixadas as despesas do município. Eu acho que eu tenho o último gráfico aqui, que eu rapidamente vou passar ainda dentro das receitas correntes. Eu queria também fazer essa observação. Gente, olha só a fonte de receita ICMS. É a principal receita do município. Nós estamos falando em casos de 60 milhões anos. Depois vem o Fundeb, também mais 60 milhões. Depois vem o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, mais 40 milhões. O SUS, mais 40 milhões.
Depois que vem o IPTU, às vezes as pessoas falam tanto, eu pago IPTU, é um absurdo, tal. Olha, representa apenas 9% das nossas receitas correntes próprias, né? Se você somar esses principais itens de receita, em 8 itens, nós temos mais de 80% da concentração das nossas receitas. Então, isso é alguma coisa que nos preocupa, a necessidade de gerarmos mais receitas próprias do município. E conseguir uma maior autonomia. Exatamente isso. Olha, ainda falando em orçamento, nós dissemos, estimamos a receita de acordo com o que a gente apresentou. E vamos fixar as despesas. E aí é a distribuição das diversas secretarias, né? Eu não sei se o Gabriel conseguiu pôr aí, aquele gráfico das despesas. Não é esse. Eu acho que não veio, então, não veio o gráfico. Em que mostra o seguinte, 2 secretarias, saúde e educação, juntas, acabam comprometendo 60% do nosso orçamento, né? E as demais secretarias com os 40%. E aí você vê algumas situações delicadas. Por exemplo, a Secretaria de Assistência Social. Nós estamos falando que ela tem um percentual de 2,5% do orçamento da cidade. Ano que vem, um momento delicado, difícil, vai precisar ter apoio nas famílias mais carentes, vai precisar aumentar esse percentual. Então, o orçamento é isso, é essa ginástica. Estima a receita, fixa a despesa. E é um puxa daqui, um puxa dali, é uma verdadeira ginástica. Então, dessa forma, a gente passa rapidamente sobre o que é uma gestão pública. A gestão pública é fazer com que a vontade manifestada do povo nas eleições, que aprovou um plano de governo, que ela seja colocada em prática. Para ela ser colocada em prática, tem todo um regramento da vida da gestão pública, em que o planejamento orçamentário é a peça fundamental. Saber onde estão os recursos, como fazer aumentar essa capacidade de recurso e onde nós vamos fixar as nossas despesas. É por aí que a gestão pública funciona. Assim como o orçamento é importante também saber, você fez lá no seu plano, você colocou no plano algumas ações, alguns projetos. Como isso veio? Como isso chegou para você? Como nasce um plano de governo? Olha, isso é muito bacana, né? No ano passado, nós criamos um movimento que nós demos o nome de Rota 55. O nome já é sugestivo, ele diz caminhos, alternativas. E o 55 porque é o PSD, né? E esse Rota 55 visa ter ido em várias comunidades da cidade, escutar a população, saber quais são os nossos problemas e onde estão os nossos problemas. É como se nós fizéssemos um diagnóstico. Quais são os problemas? A partir do momento que você tem essa fotografia, esse diagnóstico, nós precisamos propor soluções. E aí então nasce o plano de governo. O plano de governo nasce como solução dos problemas que o cidadão enfrenta no seu dia a dia. Problemas de saúde, de educação, de turismo, de cultura, enfim, de geração de emprego, as diversas necessidades que o município tem. Então nós tiramos essa fotografia e aí montamos vários pequenos grupos trabalhando, de cabeças pensantes. Isso é fundamental. E é importante isso. Pessoas que entendem da área, que não tem nenhum tipo de vinculação e compromisso para o futuro, a não ser ajudar a pensar a cidade, e com isso nasce o nosso plano de governo. Tudo isso orientado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. Isso significa que estamos concatenados com a orientação da Organização das Nações Unidas, que estabelece que são 17 ODS, né? A preocupação do desenvolvimento sustentável. Isso, sem dúvida, é uma marca nossa do nosso plano de governo. Aliás, quem for lá acompanhar vai ver. Nós colocamos área por área, por exemplo, saúde. E a gente diz, olha, estes itens do programa de saúde atendem
a tais e tais objetivos de desenvolvimento sustentável. Olha, isso mostra que nós estamos vivendo um momento de modernidade, estarmos concatenados com o que a Organização das Nações Unidas define, né? Quem for lá no site vai perceber isso. E por que desenvolvimento sustentável? Qual é a ideia disso? Olha, a nossa atual geração, ela precisa usar dos recursos naturais sem comprometer as gerações futuras, né? E por isso, então, é a questão de termos um desenvolvimento sustentável. Então foi dessa forma, Márcia, que nasceu, né? Criamos os grupos, discutimos com pessoas, você participou ativamente dessas discussões, e que eu aqui agradeço muito a todos os envolvidos, né? E dizer que é um momento especial, porque é um momento que a gente volta a sonhar. Sim. E como é gostoso, né? Você ter os problemas na sua mão, você tem ali um mapa dos problemas que a cidade tem e começa a debruçar sobre eles, e aí vai nascendo as soluções. E sempre baseado naquele princípio. Não adianta assumir compromissos daquilo que não dá para fazer. Tem que ter pé no chão. E é o que a gente fez. Um programa de governo bacana, exequível, e que ao longo dessa nossa caminhada nós vamos estar apresentando. Então é assim que nasce o nosso plano de governo. Importante falar que os objetivos do desenvolvimento sustentável, a meta é até 2030, eles visam erradicar a pobreza, cuidar do planeta e buscam a paz e a prosperidade para todos. Olha, a gente falando assim, são grandes objetivos e difíceis objetivos. Mas nós precisamos ter essa responsabilidade. Mas hoje em dia nenhum problema é simples, com né? certeza. Todos são complexos, então a gente tem que enfrentar isso. É verdade, é verdade. Nós trouxemos um vídeo para passar. Será que está pronto?
Muito bom, né? Esse vídeo, ele nos mostra que votamos por nós, votamos pelas crianças, votamos por aqueles que irão nascer, e por isso é algo de muita responsabilidade. Um momento muito importante, né, Márcia? É o momento em que a gente define o futuro para os próximos 4 anos, Sim, né? sim, E mais do que isso, né? é, Dependendo da qualidade da gestão dos próximos 4 anos, não compromete só os 4 anos, acaba comprometendo outros também pela frente. sim. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo aqui. Tá, já trago essa pergunta para cá, tá? Só um minutinho. Vamos falar um pouquinho, falamos do plano, falamos do orçamento, agora das ações. Perfeito. Acho que Vamos agora chegou na hora da gente objetivar um entrar. pouco O mais. que você pretende fazer? Quais são as propostas nessa questão da gestão pública? E aí a gente vai separar em dois momentos. É o que a gente pretende no que diz respeito à gestão pública para o cidadão, para o munícipe, né? E o que a gente pretende para o servidor público, no que diz respeito ao item gestão pública, né? As pessoas esperam uma prefeitura mais eficiente, uma prefeitura mais presente, uma prefeitura de mais facilidade de acesso, de melhor atendimento. Isso é o que as pessoas esperam, né? E a gente precisa ter do outro lado o servidor motivado, preparado para que possa atender todos aqueles anseios da sociedade, né, Márcia? Por isso dividimos em duas áreas, tá? Tá, antes de você discorrer sobre essas duas áreas, tem uma pergunta do Valdivino. O senhor vai administrar ou vai contratar uma empresa para administrar a prefeitura? Não, de jeito nenhum. Olha, eu já fui prefeito 8 anos, né? Eu sempre digo o seguinte: quem vai de porta em porta pedir o apoio para ser prefeito é o Júnior Filippo e a Márcia Amoroso. O comando é nosso. Isso eu não delego para ninguém. Isso não tem cabimento. Isso eu nunca fiz e jamais vou fazer. Eu sempre me reunia com os nossos secretários e eu dizia: olha, vocês têm autonomia de gestão, mas quem tem a soberania de governo é o prefeito. Né? Então, isso eu não delego a ninguém, não terceirizo a ninguém. Não tem cabimento isso, né? Tá. O José Carlos Leite, ele retorna um pouco na questão anterior dos orçamentos e ele coloca a seguinte pergunta: no contexto da pandemia, onde você vê uma melhoria na captação de recursos? Já pensou sobre isso? Olha, na realidade, nesse momento que a gente está vivendo, os municípios já sofrem um pouco a queda de arrecadação, que foi suprida pelo apoio do aporte financeiro, tanto do governo do estado quanto do governo federal. Olha, os ventos de apoio financeiro somam algo em torno de 30 milhões de reais. Parte já chegou, parte está chegando, e nós estamos falando algo em torno de 10% do atual orçamento. Então, o município ele não tem aquela a queda sensível nesse ano. Vai acontecer nos 2 próximos anos, isso eu tenho certeza. Por isso, volto a dizer, é naquela tecla que a gente bate. Olha, a política é feita de momentos. Este momento é o momento de segurança que as pessoas precisam. O próximo gestor precisa ter experiência de gestão pública. Estamos navegando em águas agitadas. O próximo comandante, se não tiver maturidade, experiência, equilíbrio para tirar o barco desse momento difícil e levar a navegação em águas tranquilas, o risco do barco afundar é muito grande. E isso que define é a qualidade e a experiência do gestor público. Então, retornando, o que você pensa de ações para os cidadãos e empresas? Olha, eu diria o seguinte: o primeiro item do nosso plano de governo é o que a gente chama Programa GovPro, Governo Proativo. Olha, o município precisa entender de forma muito clara que quando ela recebe investimentos, quando ela recebe demandas, ela tem a obrigação de atender bem. Ela tem a obrigação de deixar claro que nós estamos recebendo esses investidores e que, na realidade, nós não estamos fazendo um favor. É o investidor que está fazendo um favor de investir em Guaratinguetá. Então, nós precisamos ter um governo proativo. E foi assim, de forma proativa,
que nós conquistamos a abertura do shopping center, que nós conquistamos a AGC, o maior fabricante de vidros, que fez o maior investimento privado na história de Guará, num único momento, que nós conseguimos a vinda da Liberal Space, ou seja, mostrar de forma clara a todos aqueles que venham investir em Guará, que nós queremos que ele venha investir em Guará, para gerar oportunidade de trabalho e renda para a nossa gente. Então esse programa Governo Proativo tem algumas ações aí. A primeira ação é criar uma plataforma digital para processos administrativos e tributários. Olha, não dá mais para ficar perdendo tempo de ir lá no balcão resolver tudo para fazer pedidos básicos, que hoje as plataformas digitais têm condições de agilizar. Então, o primeiro item de ser proativo é facilitar. Plataforma digital. Você já imaginou a liberação de alvará, de registros tributários? Olha, quem é contador sabe dessa dificuldade. Então, nós precisamos implantar essa plataforma digital. Ao mesmo tempo, dentro desse programa, nós criamos um projeto chamado Via Rápida. Márcia, esse projeto Via Rápida visa acelerar o processo de aprovação dos nossos projetos apresentados para a construção de casas ou projetos de construção civil de uma forma geral. Esse Via Rápida, nós vamos estabelecer prazo. A ideia é que em 7 dias o planejamento dê um retorno. Ou aprova ou devolve com os seus comunique-se. Nós precisamos agilizar. Mas não adianta só obrigar, nós precisamos dar condições para que o planejamento faça isso. Você imagina o seguinte, foi dessa forma proativa que nós transformamos a realidade da construção civil no nosso governo. Em 2004, se registrava algo em torno de 34, 35 mil metros quadrados de novas construções. Em 2011, nós viemos num crescente que chegamos a quase 400 mil metros quadrados de aprovação no planejamento. Isso é agir de forma proativa. Então, um dos projetos é fazer esse projeto Via Rápida. Uma outra questão que é importante também nessa forma proativa é o licenciamento ambiental de baixo impacto. Olha, nós vamos criar essa possibilidade. A CETESB, ela está conveniando com alguns municípios para que os municípios possam ser o agente que faça essa aprovação, esse licenciamento ambiental, né? Nós precisamos ter estrutura de gente. 2 ou 3 técnicos resolvem esse problema. Mas você agiliza muito. Então você imagina várias pequenas empresas, pequenas indústrias que precisam desse licenciamento ambiental e que é um parto para conseguir isso na CETESB. Então nós vamos conveniar com o governo de São Paulo e nós, o município, vai fazer o licenciamento de baixo impacto. Isso significa agir de forma proativa, facilitar a vida de quem vai investir e gerar oportunidades. Outro serviço que a gente quer implantar dentro desse programa proativo é criar o Serviço Municipal de Inspeção. Os pequenos produtores que fazem a produção artesanal de queijos, de embutidos, que muitas vezes acaba não conseguindo comercializar porque não tem uma aprovação sanitária. E nós, então, queremos, de forma proativa, criar o Serviço Municipal de Inspeção. Então, dessa forma, isso é um ponto. É o governo proativo. Isso é ação de gestão, fazer geração de negócios na cidade. Trazer uma pergunta para você, só te interrompendo. O Cláudio da Silva Oliveira, ele pergunta se você tem algum projeto para incentivar o servidor. Tem, a gente vai falar um pouco mais para frente, viu? Eu lanço essa pergunta. É possível remuneração por produtividade ao servidor? E o caminho é esse. O caminho vai ser esse. Mas nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Só voltando ainda à questão dessas ações, um outro ponto importante é nós queremos criar o CAU. O que é CAU? Centro de Atendimento Único. O que é esse Centro de Atendimento Único? Gente, hoje você vê algumas pessoas fazendo verdadeira peregrinação. Olha, eu estou com um problema, vá na secretaria tal. Aí ele chega lá, não é aqui que vai resolver. Vai para outra secretaria. E assim fica jogando o cidadão de secretaria em secretaria para ele ter resolvido o seu problema. Isso não pode mais acontecer nos tempos que nós estamos vivendo. Então nós vamos criar esse CAU, o Centro de Atendimento Único, e esse CAU vai ser, na realidade, um distribuidor de ordens de serviço. Então o cidadão vai nesse CAU, ele vai fazer as suas solicitações, suas reclamações, e ali
o sistema dispara a ordem de serviço para as secretarias. E detalhe, nós vamos ter um controle mais próximo de nós. Você como vice e eu como prefeito. A ponto de que nós vamos chegar em algumas oportunidades de fazer ligação para o cidadão. Escuta, como é que você foi atendido? Isso vai ser um feedback fantástico. Criarmos o CAL. E ao mesmo tempo, o CAL eletrônico que a gente chama. Que na realidade nós estamos chamando o programa Cidade na Palma da Mão. É um outro aplicativo em que a pessoa vai poder fazer diversos serviços através do seu aplicativo. Já passou da hora de nós termos esse aplicativo. Diversos municípios já têm esse serviço. E além disso, nesse próprio aplicativo nós vamos ter o Meu TUG. O que é esse Meu TUG? O Meu TUG é para o cidadão controlar as linhas de transporte. Sabendo o itinerário que ele está, onde é que o ônibus está passando, se ele está chegando no ponto que eu estou ou não. Puxa, isso já funciona. Taubaté, por exemplo, tem isso. É muito bacana. Então você imagina você no centro da cidade, você vai pegar um ônibus num determinado ponto e você não sabe se o ônibus está chegando ou não. Com esse aplicativo Meu TUG, você vai ter condições de não ficar tanto tempo esperando. Você vai para o ponto próximo do horário que o ônibus vai chegar. Então isso tudo faz parte de uma modernidade da gestão. Né? Júnior, pois não. Uma pergunta. Essa modernidade ela é importante, mas uma das coisas que a pandemia mostrou para a gente, ela escancarou, é que muita gente não tem acesso a essa modernidade. Muita gente não tem computador em casa, muita gente não tem internet, não tem um celular que consegue receber todas as mensagens. E às vezes ela tem um benefício que ela precisa pleitear, mas ela não consegue entrar no sistema porque não tem computador. Então, como a gente faria com tanta modernidade, que já está previsto no nosso plano, como a gente faria para as pessoas que não têm esse acesso na sua casa? Eu acho que o próprio CAL, o Centro de Atendimento Unificado, vai disponibilizar esse serviço de auxiliá-lo. Então, de repente, ele tem ali a possibilidade de requerer algum benefício. Ele vai ser atendido nesse centro. Evidente que nós já temos aí as unidades do nosso CRAS, que já faz toda essa questão. Faz uma parte, né? Uma parte, né? Mas tem alguma parte que acaba não sendo feita pelo CRAS e que nós podemos fazer esse centro de atendimento. No quesito, por exemplo, a geração de emprego, esse apoio de fazer currículos, treiná-los para entrevista, isso nós vamos fazer lá no PAT, no Posto de Atendimento ao Trabalhador, né? Mas para essas pessoas que eventualmente não ainda têm disponível essa modernidade, esse centro de atendimento vai ser uma referência para essas pessoas. Certo. Uma outra questão é o terceiro setor. Olha, como é que você vê o terceiro setor? Eu vejo o terceiro setor como o grande parceiro, né? O grande parceiro. É importante as pessoas entenderem primeiro o que é o terceiro setor, né? Eu acho que isso é muito interessante. O terceiro setor nasce na década de 60 e na década de 30. Desculpa, na década de 60 e na década de 70. Antes disso, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos poder público e a iniciativa privada. Cada um no seu quadrado. Isso era o momento da política liberal. A partir da década de 60 e 70, onde começam as primeiras crises econômicas e aí começam as demandas sociais muito grandes, crescentes, começa a ter a necessidade do poder público enfrentar todas essas demandas. E aí os braços do poder público acabam não conseguindo abraçar. E aí então começa a nascer o terceiro setor, que é uma combinação do poder público com a iniciativa privada. E aí nasce o neoliberalismo, né? Nasce o neoliberalismo. E nesse momento a gente começa a avançar. E a partir de 2014, o governo federal ele faz um marco regulatório. Ele cria o MIROS, Marco Regulatório das Organizações Sociais da Sociedade Civil. Cria, então, nasce de forma forte a relação com o terceiro setor. Terceiro setor, para que as pessoas tenham a ideia, são empresas sem fins lucrativos, associações, fundações. Isso é o terceiro setor. Portanto, vai ser o grande parceiro. A partir do momento que foi definido o MIROS, que é o marco regulatório, o governo cria de forma muito clara o seguinte: o poder público pode se relacionar com 3 entes. Ele pode se relacionar com outro poder público,
Ele pode se relacionar com a iniciativa privada ou ele pode se relacionar com a sociedade civil. E cada um tem um instrumento adequado. Poder público com poder público, o instrumento é convênio. Poder público e empresa privada, processo licitação e contrato administrativo. E a relação poder público e terceiro setor, termos de parceria, contratos de parceria. E aí nós temos algumas modalidades. Termo de colaboração, termo de cooperação, sim, enfim, algumas modalidades, né? O caminho é esse. Então você imagina o seguinte, nós temos uma demanda imensa de creches. Eu estou dando apenas um exemplo. O município vai crescendo a sua estrutura, mas nós temos aí as filantrópicas, a sociedade civil muito bem organizada. De repente nós podemos fomentar esses contratos de parceria e tantos outros, diversos outros projetos que nós podemos estar criando, em que a prefeitura já não tem mais abraço para poder abraçar tudo isso, então fomentar o terceiro setor. E um dos itens do nosso plano de governo é criar um departamento vinculado à Secretaria de Administração para cuidar exclusivamente do terceiro setor. Isso é muito porque bom. Isso é muito importante. Olha, não é porque é um processo simplificado que pode ser feito de qualquer jeito. Não. Você tem uma contratação mais facilitada, mas tem toda uma exigência muito grande de acompanhamento dos resultados desses contratos, seja ele de colaboração, de fomento, que são aí as modalidades da contratação do terceiro setor. Então eu vejo com muito bons olhos e nós vamos fomentar muito. Aliás, você tem expertise nisso, né? E eu acredito muito, sim, que o caminho para avançarmos é trazermos juntos o terceiro setor. Tudo regado na transparência. Ah, não tenha dúvida. Aliás, hoje o grande desafio qual é? Existem grandes CNPJs do terceiro setor fantásticos. Olha, vamos dar um exemplo? Laboratório, por exemplo. Olha, em Mogi das Cruzes é uma OSC. E sabe qual é a OSC que faz? Sírio-Libanês, Albert Einstein, são entidades do terceiro setor, né? Então nós precisamos saber escolher bem quem são os nossos parceiros. Sim. E aí a importância de ter um departamento preparado, capaz, para selecionar os melhores parceiros. Porque senão é uma dor de cabeça atrás da outra. Aliás, a gente está cansado de ver exemplos mal sucedidos de parcerias com o terceiro setor por aí. O Luiz Roberto Moura Vale, ele está muito feliz que o nosso plano está alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ah, que bom. Tá? Olha, isso mostra a modernidade do pensamento que nós temos para a nossa Guará. O Carlos Wilson pergunta, ele espera, na verdade, que a ISO 9001 seja implantada. Olha, a ISO, para que as pessoas tenham conhecimento, é uma certificação de qualidade, né? E nós precisamos caminhar para isso, né? Além disso, nós precisamos pensar já de como implantar sistemas de compliance. Olha, sistema de compliance é fazer com que a administração esteja em conformidade com a legislação, né? Isso é um grande desafio, mas nós precisamos avançar nesse sentido, né? Transparência total, ISO 9000, qualidade de padrão de atendimento, qualidade de gestão, isso a comunidade cada vez mais exige do poder público, né? E aí, talvez esse CAL que a gente está falando, que nós vamos criar, já é um primeiro passo, né? Hoje o cidadão fica perdido sem saber onde é que ele faz as reclamações e os pedidos. Isso não tem cabimento, né? Precisa ter esse centro de atendimento unificado. Certo. Com a colocação da Liliane, eu já coloco uma pergunta para você. Ela diz que o pai dela é funcionário público e com algumas mudanças que teve, nossa família financeiramente foi bem abalada. Então a gente já vai entrar agora nas ações que você prevê para o servidor público municipal. E o quadro é preocupante, né? Muitos servidores se sentem extremamente desmotivados, com baixa autoestima e ainda por cima leva de forma pejorativa alguns adjetivos. Olha, comodistas, vejo, baixa qualidade. Liliane. Olha, Liliane, você está dando a oportunidade da gente até antecipar um pouco o tema que seriam agora as ações voltadas para o servidor público, né?
você me dá a oportunidade de falar sobre o servidor. Olha, eu aprendi em casa com meu pai, ô Márcia, que o servidor público é a maior riqueza de uma administração, né? Não só da iniciativa pública, mas da privada também, né? É, portanto, a nossa maior riqueza. Você precisa ter um servidor motivado, você precisa ter um servidor preparado, capacitado para bem atender a população, né? O servidor público hoje, a gente vê de forma clara que está um servidor de autoestima baixa, um servidor que sofreu, um servidor que apanhou muito nesses últimos anos. E aqui não vem querer dizer que estou batendo no governo. Não, não é isso. Os fatos mostram que as ações voltadas ao servidor público, o servidor acabou apanhando demais. E o servidor, então, está de autoestima baixa. Olha, basta relembrar algumas coisas. Olha, num primeiro momento do governo, vem o fim das gratificações. Olha, isso gera um impacto imenso. E nós já vamos falar um pouquinho sobre essa questão do fim das gratificações. Isso já deu uma bordoada imensa. Olha, depois do fim das gratificações, a forma com que foi implantado isso foi uma decisão judicial, é verdade, tinha que ser cumprido, mas isso não foi do dia para a noite. Isso já vinha acontecendo desde o período anterior a essa gestão, quando estava próximo a estourar a condenação para acabar com as gratificações. A administração do ex-prefeito Francisco Carlos fez uma manobra alterando o item gratificação como vantagem pessoal. E aí então acabou o processo. Mas começou um novo processo. Portanto, quem ganhava a eleição já sabia que ia ter uma grande bomba a ser estourado logo no começo. Olha, se você está lá, ganhou a eleição, já sabe que isso vai acontecer, você tem que se preparar. Já tem que pensar em secretarias que sejam preparadas e competentes para enfrentar esse problema e trabalhar de uma forma mais célere, mais rápida. E não esperar acontecer o problema para depois ter a solução. E aí você imagina, primeiro, perde a gratificação. Prefeitura nem para poder chamar os bancos, vários tinham financiamentos que descontavam em folha. Nem prefeitura não articulou isso com os bancos para renegociar a dívida, alongar a dívida, diminuir a parcela. Vários funcionários naquele momento ficaram com o lerite zerado. Alguns com R$50, outros com R$100. Quantas vezes a gente viu colegas de trabalho fazendo vaquinha para comprar cesta básica para o funcionário? Como é que o funcionário vai trabalhar tendo a certeza que no final do mês ele vai receber zero? Olha, tinha que ter sido melhor cuidado esse momento, né? Melhor discutido esse momento. Não estou dizendo que não ia cumprir. Lógico que tem que cumprir. Decisão judicial tem que cumprir. Mas são as formas com que você vai executar isso, né? Logo depois disso, vem aí a criação do banco de dados e a proibição de pagamento de hora extra. Então você já imagina o ambiente que vai sendo gerado. Você acaba de perder a gratificação, alguns ficando sem salário. E aí a válvula de escape era um pouquinho de hora extra. Aí vem, pumba, corta a hora extra, cria o banco de horas e proíbe o pagamento. Aí você já imagina o sufoco. Sim. E aí no final desse primeiro ano de governo sai o plano de cargos e salários, que desagrada a grande maioria dos funcionários. E era natural que ia acontecer isso. No ano que foi criado esse plano de cargos e salário, trocou o secretário 3 vezes, no mesmo ano. Então você já imagina a qualidade que veio isso. E aí gera um descontentamento generalizado na classe, né? E aí começa a brotar os grandes problemas. É greve dos motoristas da educação, greve dos dentistas, coisa que nunca aconteceu, né? E aquela reclamação generalizada. Era burlado o tempo inteiro, era natural, o servidor estava sufocado, o cidadão estava sem receita nenhuma e pior, sem horizonte para saber quando ia começar a melhorar a situação. E aí era natural aquela reclamação generalizada. E aí o governo vem, pumba, faz um decreto criando um código de ética e disciplina, que aliás foi batizado pelos funcionários como a lei da mordaça. O funcionário não pode reclamar, não pode fazer absolutamente nada.
tem que ficar quietinho, tem que apanhar quietinho. Olha, é uma situação realmente sufocante. E aí não restou outro caminho para o servidor. O servidor entra então com uma avalanche de ações judiciais. Márcia e todos que estão nos acompanhando, mais de 5.000 ações trabalhistas. A prefeitura tem 3.000 funcionários. Nós estamos falando em quase 2 ações por funcionário. Olha o ambiente. Você acha que um ambiente desse é produtivo? Você acha que o servidor está feliz e satisfeito? Olha, a decisão de você entrar na justiça contra a empresa é uma decisão difícil. Se você já foi embora da empresa, não está mais na empresa, é fácil. Você não vai cruzar com o seu patrão mais mesmo. Agora, você já imaginou você tomar essa decisão trabalhando na empresa, colocando a empresa na justiça e você tendo que trabalhar todo dia? Você já imaginou a amargura no coração desse funcionário, o medo da repressão que ele podia sofrer? Então, para ele ter tomado essa decisão, é porque ele estava num grau de desespero imenso. Sim. Né? Sim. E aí, para agravar mais, começam as condenações. E aí vem uma avalanche de condenações. E aí as condenações de valor menor, até R$8.000, que são os ofícios requisitórios, o cidadão tem o direito de receber imediatamente. E a prefeitura vem e faz o quê? Manda um projeto de lei para a Câmara, diminui esse valor de 8 para 4.000. Quer dizer, sufoca mais um pouco o coitado do funcionário. Mas a Câmara teve prudência de não aprovar isso. Alguns funcionários que foram, digamos, ganhar ação com 12.000, 13.000, deram desconto para a prefeitura por 8 para poder pegar o dinheiro logo embora, porque estava sufocante. A água estava em cima da cabeça, não estava nem no nariz mais. Puxa vida. Né? E aí, naquele momento, você vê a administração estressada, nervosa, e aí o chefe do executivo vem e fala, olha, esses advogados gananciosos. Puta, isso gerou um mal-estar terrível. Teve que ir lá na OAB pedir desculpa, que não era bem aquilo que ele fez, porque corria o risco de tomar uma avalanche também de ações de danos de reparação, de danos morais dos advogados. E aí, para fechar com chave de ouro, 2019 não tem acordo coletivo e vão brigar na justiça. Olha, isso são fatos. Isso eu não estou inventando. Então isso mostra o ambiente do servidor. Você acha que o servidor está feliz? Você acha que o servidor está motivado? Evidente que não. Evidente que não. E isso é muito ruim, porque reflete no atendimento ao cidadão comum. Nós precisamos recuperar isso. Nós precisamos trazer a autoestima disso. E quando eu falo recuperar a autoestima, eu não estou falando apenas da questão de remuneração, que isso nós vamos mexer. O servidor, de repente, está esperando ouvir falar o seguinte, você vai fazer o plano de carreira? Nós vamos fazer o plano de carreira. Agora dá para fazer e já vou explicar por quê. Mas não é só isso. É a relação com o servidor. A escuta, né? Você poder receber o funcionário. Lá. O prefeito tem que entender de forma clara que ele nada mais é do que um servidor público. Passageiro. Eu sempre digo o seguinte, o Júnior é um cara de fácil acesso. As pessoas conseguem falar com o Júnior na porta da prefeitura. Os funcionários encontram comigo em obras, na rua, falam direto comigo. Isso é muito mais fácil, essa linha. Afinal de contas, eu sou mais um servidor como eles também. Olha, você não pode ter, eventualmente, uma relação de alguns secretários com alguns funcionários na ponta da chuteira e oferecendo para o funcionário o caminho da porta da rua como serventia da casa. Isso não tem cabimento. Então, o trato com o funcionário, isso faz parte de melhorar a autoestima. Puxa, quantos benefícios nós conseguimos ao nosso funcionário? Pagamento em dia, obrigação? Sim, que no passado alguns não faziam. Festas de final de ano, que festas maravilhosas. O abono do aniversário, no dia do aniversário ele fica em casa. Implantação do cartão alimentação e tantos outros benefícios do nosso servidor. Então, para falar desse servidor que precisa aumentar a autoestima, o primeiro grande compromisso nosso é fazer o plano de carreira. Sim, né? sim. E eu vou pedir para colocar um gráfico de barrinhas. Isso, Gabriel. Ele está colocando esse gráfico, vocês vão ver e vão tentar entender de forma rápida, porque alguém pode estar perguntando, escuta, você foi prefeito 8 anos, por que você não fez o plano de carreira e está falando agora que vai fazer? A resposta é muito simples, as pessoas vão entender. Né? Vocês estão vendo esse gráfico de barras, em que tem uma linha vermelha em cima chamada limite de gastos, 54%. Esse limite é imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela diz que no máximo 54% das receitas tem que ser usadas para gastos com o pessoal. Certo. Pois bem, antes do fim das gratificações, o que a gente tinha
essa coluna do azul mais forte, de salários, e ali está quinquênio, sexta parte, enfim, e somado a isso tinha as gratificações, que é o azul mais claro. Então vocês percebem que o salário mais gratificação ficou muito próximo do limite. Sim. De tal sorte que não tinha como você fazer um plano de carreira. Porque qualquer plano de carreira que você vá fazer, você gera impacto tanto no gasto de salários quanto nas gratificações. E acaba extrapolando o limite de gastos. Pois bem, no começo do governo atual, em 2017, por uma decisão judicial, as gratificações foram consideradas inconstitucionais. Então sai, vamos para o outro grupo, para o outro gráfico do lado direito. Coluna, né? Olha o espaço que fica entre o gasto de salário com o limite. Olha, aumentou bem esse espaço. Sim. Aí é a janela que vai permitir você poder implantar o plano de carreira, né? Então é por aí que nós vamos. Implantaremos o plano de carreira, porque agora tem essa possibilidade de fazer, ok? Alguém pode perguntar, Júnior, se fosse você prefeito, naquele momento em que estourou esse problema do fim das gratificações, como você enfrentaria? Você agiria? Como você agiria? Então eu agiria da seguinte forma. Primeiro, antes de ser prefeito, eu já sabia que ia estourar esse problema. Todos sabiam, né? Portanto, você já tem que estar com a luz alerta acesa. Você ganhou a eleição, antes de assumir, você já tem que começar a procurar alternativas para isso. E começou o governo, o primeiro dia do governo, trabalhar nesse sentido. Naquele momento, nós iríamos enfrentar dois grandes objetivos. Fazer o plano de cargos e salários de forma concomitante com o plano de carreira. Para a hora que você implantar, implanta de uma vez só. E não fazer por etapas. Faz primeiro o plano de cargos e salário para depois fazer. Porque uma coisa é muito relacionada com a outra. Então nós iríamos fazer isso no mesmo momento. Enquanto isso não acabasse, qual era a forma de eu não penalizar tanto os funcionários? Aquela janela que na realidade a gente já gastava e de uma hora para outra a prefeitura passou a não gastar e passou a economizar. Não tinha por que eu economizar, porque economizar em cima do sofrimento do servidor, da falta de receita do servidor, é o tipo de economia absurda. Então nós iríamos criar, junto com o sindicato, naquele momento difícil, um aumento significativo do cartão de alimentação. E eu iria aumentar no limite que eu tinha para gastar com o pessoal. Isso significa que nós poderíamos estar gerando aí cartão de alimentação na ordem de R$1.500, R$2.000, conforme o estudo que nós iríamos fazer no momento. Ou seja, eu não iria promover economia nenhuma naquele momento. Eu iria fazer o máximo possível de ampliar o cartão alimentação para que o servidor sentisse da menor forma possível. E ao mesmo tempo, chamava os bancos e a prefeitura negociar um novo acordo. E não deixar o coitadinho lá da Secretaria de Serviços Urbanos ir lá no Santander, bater lá e falar, escuta, eu vim renegociar. Simplesmente nem atendido era. Era o prefeito que tinha que assumir essa posição. Respeito ao servidor, carinho com o servidor, preocupação do servidor, né? Então era dessa forma que eu iria enfrentar. Mas ainda há tempo. Então, o grande compromisso nosso é fazer o plano de carreira do servidor. Importante dizer para os professores também, né? Nós vamos estar falando na live do magistério, mas é importante fazer. Olha, nós fizemos no nosso governo o Estatuto do Magistério e o plano de carreira do magistério. E implantamos o plano de carreira. Nós criamos em 2009, 2010 fizemos acesso, 2011 fizemos acesso, 2012 não fizemos, porque era o ano eleitoral e o período de acesso era o período de vedação eleitoral. Portanto, nós fizemos. Lá se vão 11 anos. E aí, às vezes, a gente escuta alguns fazendo críticas. Não, porque precisa ajustar isso, que precisa ajustar aquilo. Perfeito, e precisa mesmo. Lá se vão 11 anos, é evidente que novas necessidades surgem. Então faça. E aí fica o tempo inteiro dizendo, não, porque nós vamos fazer um novo plano. Que novo plano? E são pequenos ajustes. De repente você fala, Júnior, por que foi feito o plano lá para a educação? Significa o seguinte, eram 3.000 funcionários, só professor representa 1/3, 1.000 funcionários, e que nós tínhamos disponibilidade financeira tendo em vista os recursos do Fundeb.
né? Então, no nosso proposta, nós temos um programa que nós carinhosamente demos o nome, que é Ao Mestre com Carinho. Esse programa tem várias ações. Ao Mestre com Carinho, a você mestre, ao Mestre com Carinho, nós vamos fazer a revisão do Estatuto do Magistério. Nós vamos fazer a revisão do plano de cargos e salários. Não tenham dúvida disso. Olha, nós queremos criar um fórum para a elaboração do plano de formação. Nós discutimos muito isso, Márcia. Isso foi uma coisa que você bateu muito nisso. A importância de se ter esse plano de formação. Criar um plano de qualificação com curso superior, com pós-graduação. Isso é fundamental. Criarmos um programa, seja bem-vindo. Você veja os professores eventuais, eles são chamados para substituir professor e às vezes estão mais perdidos que seguem um tiroteio, não tem uma orientação, não tem um seja bem-vindo. Isso é fundamental. Sim. Puxa, isso então é a preocupação também que nós temos com o servidor da educação, no caso o magistério. Outra grande preocupação com o servidor, criaremos a escola de formação. Os funcionários têm que estar constantemente passando por cursos de formação. Isso é importante, isso é necessário para termos um melhor atendimento da população. Manter um diálogo permanente com o sindicato. Isso é fundamental. Não dá para se distanciar. Muitas vezes a relação é conflitante e faz parte. O sindicato puxa o cobertor para um lado e a prefeitura puxa de outro. Mas nós temos que ter uma relação sincera com o eleitor, com o servidor e mostrando, olha, isso dá, isso não dá. Olha, teve um ano que eu não consegui dar reajuste salarial. E algumas pessoas ainda falam, ele não deu. E não dei mesmo, e não estou fugindo desse discurso, porque não tinha margem de gasto com o pessoal. E aí eu conversei numa relação tranquila com os funcionários, lá no antigo cinema do Pedregulho, que era no nosso Vivarte, e eu mostrava, olha, se eu der esse índice, eu vou ter que cortar as gratificações não incorporadas, porque é uma questão de números, você não faz mágica, você não faz multiplicação de pães. E aí todos ali, por unanimidade, levantaram o braço e entenderam. Se desse o índice que estavam pedindo, ia ter que cortar a gratificação e muitos poderiam perder muito mais do que o fato de não ter aumento naquele ano. Essa é a relação que o prefeito tem que ter. Olha, o prefeito é um servidor como outro qualquer, ele não faz mágica, não faz milagre, mas tem que estar próximo do servidor, tem que olhar no servidor, tem que explicar para o servidor. Tem que ter essa relação. Lembrar da saúde dele, né, Júnior? Olha, esse é o outro item, né? Saúde para o servidor público. Como é que eu vejo isso? Como é que era no nosso governo? As secretarias, com maior volume de funcionários, tinham suas assistentes sociais. E essas assistentes faziam caminho com o SUS, o Sistema Único de Saúde. Tinha aí um fluxo diferenciado para o servidor. Portanto, era uma forma de a gente ajudar. E alguém chega e fala, olha, tem que fazer plano de saúde para o funcionário público. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das grandes missões do poder público é fazer a prestação de uma saúde de qualidade. Se a prefeitura chega e diz, olha, para o povo eu ponho o SUS e para os meus funcionários eu vou fazer o particular. Ele está admitindo que o que ele oferece de saúde para a população não tem qualidade. Isso não tem cabimento. Né? Isso para mim é um absurdo. Né? Isso de forma clara. O caminho qual é? Fazer o que a gente fazia. Através das assistências sociais das secretarias, fazer esse canal de acesso mais rápido ao Sistema Único de Saúde, que, aliás, é um dos melhores sistemas de saúde coletivo do mundo. O problema do SUS no Brasil hoje são dois: financiamento e corrupção. Nós precisamos enfrentar isso, ter novos recursos e agir de forma muito rigorosa para fazer com que a corrupção não pegue tanto recurso. E um programa habitacional para o servidor. Olha, é de suma importância. E a gente fala até com conhecimento. Nós conseguimos contratar mais de 1.300 unidades, para ser preciso, 1.353 unidades para as famílias que mais precisam. E nós priorizamos para desocupar as áreas de risco. Enquanto eu estive na prefeitura, nós desocupamos. Depois eu saí de lá. E aí essa desocupação parou. E continuaram entregando essas unidades. E nós temos problema de áreas de risco que não foram desocupadas. E teve unidade para ser desocupada. Né? Então, compromisso de habitação é um compromisso nosso. Olha,
Isso me preocupa muito nesse momento que nós estamos vivendo. Começa a rodar os WhatsApps da vida aí, pegando o nome de funcionário e dizendo, olha, você já está inscrito no programinha de casa que nós vamos dar para vocês, ou de terreno popular que nós vamos dar para vocês. Olha, gato escaldado tem medo de água fria. Eu sempre digo o seguinte, o servidor apanhou demais. Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece. Precisa recordar isso. Né? O servidor sofreu demais. Né? Então, acho que esses seriam os principais pontos voltados para o funcionário. Né? Plano de carreira, o mestre com carinho para os professores, escola do servidor, essa questão da relação com o sindicato, essa assistência de saúde ao servidor e o programa de habitação para o funcionário público. Júnior, uma última colocação. Existem pessoas que não são servidores, não são empresários, são as pessoas em condição de vulnerabilidade social, mas que elas chegam até a prefeitura através das frentes de trabalho. Você poderia falar um pouco sobre isso? Olha, essa política de frente de trabalho, eu acredito que vai ser muito intensificada nesses 2 próximos anos. O ideal seria a prefeitura abrir concurso para contratar essa frente, porque a partir do momento que a prefeitura diz que precisa de mais mão de obra para manter a cidade limpa, ela está dizendo que ela precisa de mais funcionários, né? Mas nós estamos numa situação que não nos permite abrir concurso agora, até porque nós temos o grande desafio de implantar um plano de carreira do servidor e isso vai impactar nos gastos com o pessoal. Então, nesse primeiro momento, congela essa questão de contratação de novos funcionários para que a gente viabilize o tão sonhado e esperado plano de carreira a todos os servidores. Né? Mas nós vamos ter também um problema social muito grande. Sim, né? Sim. Então, a frente de trabalho vai ser uma forma da gente aliviar um pouco. Né? Abre essas frentes de trabalho, dá oportunidade a essas pessoas que perderam o emprego de ter alguma renda, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter a preocupação de fazer as capacitações Sim. e ter um encaminhamento para essas pessoas. Né? Não pode ser usada essas frentes de serviço como manobras ou como massas de manobra, principalmente no momento eleitoral. Isso é muito preocupante. E às vezes a gente vê uns comentários que nos preocupam. Olha, você está aqui na frente de trabalho, cuidado. Se tal coisa não acontecer, você vai perder. Isso é muito triste, né? Então a gente tem que deixar de forma clara que essa política de frente de trabalho, além de ajudar a prefeitura a fazer o serviço de manutenção, nós estamos falando num aspecto social muito importante. Então nós vamos juntar 2 coisas. Aspecto social, dar renda a essas pessoas que não têm mais onde ir buscar essa renda. Sim. E ao mesmo tempo cuidar da cidade. Né? Eu acho que essa política vai acontecer nesses próximos 2 anos, sempre tomando todos os cuidados, porque existem alguns limites, algumas vedações, para que o município não venha a sofrer algumas penalidades até impostas pelo próprio Tribunal de Contas. Já estouramos aqui o nosso tempo. A última questão é sim ou não. Você já escolheu algum secretário? Olha, sim ou não? Não, nenhum. Olha, deixar de forma clara a todos que estão nos ouvindo. Eu tenho uma certeza se nós ganharmos a eleição, que o prefeito é o Júnior Filipe e a vice é a Márcia Amoroso. Não existe nenhum compromisso. Aliás, o sentimento que eu tenho no meu coração nessa eleição é um sentimento de leveza, Márcia. E essa leveza se dá por 2 motivos. Primeiro, a nossa coligação é de 2 partidos apenas. De 2 partidos que sempre esteve ligados ao Júnior. E que, portanto, nós não temos compromisso de cargo político com ninguém. Em política não tem café de graça. Onde você vê muito partido junto, significa muito compromisso de secretarias e de cargos. Nós não temos isso, você sabe disso. E outro sentimento de leveza é de ter você como minha vice, Márcia. Uma mulher guerreira, preparada, apaixonada pela área social, que já escreveu uma página linda da sua vida e tem uma história de superação fantástica. Agora você vai ter a oportunidade de expandir esse trabalho para toda a cidade. E uma vice que não tem vício político, que não tem ranço político, que não tem time de futebol para encaixar em um monte de cargo da prefeitura. Isso faz a diferença. Isso me dá uma leveza muito grande. Então, para nós, de forma clara,
Por favor, se você escutar algo do tipo, olha, fulana vai ser secretária de educação. Não tem secretário de educação definido. Olha, fulano vai ser secretário de obras. Não tem. Olha, fulano vai ser secretário de presidente do SAEG. Não tem nada definido. A única coisa que vocês tenham a certeza que vai ter é muito critério para a escolha do secretário. Isso eu não abro mão. Isso eu não terceirizo para ninguém. Eu tenho dito às pessoas que 4 são os pontos principais. Primeiro, cidadão para ser secretário do Júnior precisa ser bom naquilo que vai fazer. Segundo, tem que querer trabalhar na coisa pública. Terceiro, tem que gostar de gente. Tem que saber lidar com as pessoas. Tem que ter carinho e respeito ao servidor e às pessoas. E quarto, precisa ter uma afinidade política com a gente. Isso é o que vocês podem esperar. Não tenham dúvida disso. E mais, o Júnior não delega o poder de comando para ninguém. Ele não vai terceirizar esse tipo, não. Quem foi para a rua de porta em porta foi o Júnior. Me sinto motivado e preparado para que possamos ter o comando juntos. Eu tenho dito de forma clara que 2 são os nossos objetivos: desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Desenvolvimento social é muito mais do que assistência social. É a educação inclusiva, é a saúde, é a preocupação com o idoso, é a preocupação com os deficientes. O Júnior vai cuidar mais do desenvolvimento econômico para gerar prosperidade, trabalho, emprego e renda. E a Márcia vai cuidar do desenvolvimento social. Então eu estou feliz por essa nossa união. É esse o nosso caminho, Márcia. Então, você já respondeu a questão da Suelen Freitas, que ela gostaria de saber qual seria o papel da vice, porque ela acha que o vice não tem muita voz ativa. Então, olha, você Suelen, acaba de olha, responder essa questão. Olha, acho que saiu alguma coisa, saiu do ar. Saiu do ar, a gente aguarda um minutinho, sem problemas. Vai voltar? Voltou? Voltou. Voltou? Então, a Suelen já foi respondida. Tá? Júnior, agora a gente tem que só falar. A Sueli falou mais alguma coisinha? Ela falou que ela vê que o papel do vice não tem muita voz ativa. Olha, então eu vou dizer uma coisa para você. Felicidade de ter uma mulher como você do meu lado. Você vai ter muito trabalho, muita ação, não tenha dúvida. Além de cuidar desse desenvolvimento social, a participação popular, através dos conselhos municipais, sim, a Márcia vai ser a prefeita dos conselhos. Né? Então, eu estou feliz por isso. Porque alguém preparada, capaz e mais do que isso, com vontade de fazer. Essa é a grande diferença, Márcia. Eu estou muito feliz por isso. Eu também estou muito feliz. E é por isso que agora a gente vai falar qual será a nossa próxima live. Qual que é o tema? Educação. Educação. Aí você, professora, você, mãe, que tem os seus filhos na escola, acompanhe nossa próxima live. Está muito bacana as nossas propostas para a educação. Sim. E agora agradecer a presença de vocês. Foi muito bom. Com certeza, Júnior, Márcia. muito obrigada. Equipe, muito obrigada. Olha, agradecer a todos vocês, né, que nos acompanharam até agora. Dizer que nós estamos dando o primeiro passo nesse período eleitoral. Guaratinguetá terá uma grande mulher no comando da cidade, sempre ao meu lado, a Márcia Amoroso. Quero dizer a todos vocês, no final dessa primeira live, pedir a vocês que dê o seu voto de confiança, nos ajude. Vamos todos juntos rumo a um futuro promissor. Afinal de contas, somos todos um só. Forte abraço e uma boa noite a todos vocês. Boa noite.